Finalmente, senhor presidente, eu passo aqui simplesmente a ler a coluna de hoje. Não tem aqui uma palavra minha, eu vou ler a coluna do jornalista Ricardo Noblat, e que começa assim: apagão de bom senso. Foi um microincidente, segundo o ministro Tarso Genro da Justiça. Não foi. Em extensão, foi o maior apagão da história do país. Afetou 18 estados e 80 milhões de pessoas. Prejudicou 7 milhões de paraguaios. Durou 5 horas e 47 minutos. Pela primeira vez, pararam todas as turbinas da hidrelétrica de Itaipu. Apagão de gestão, diz, e eu concordo, o jornalista Ricardo Noblat. Não é aceitável que dois ou três raios no interior de São Paulo desliguem Itaipu e apaguem o país. Falhou o sistema de ilhamento, capaz de confinar o problema a uma só região. Apagão de responsabilidades. No instante em que se fez o breu, o presidente da República sumiu. Dilma Rousseff, ex-ministra de Minas e Energia, que desenhou o novo modelo do setor, também sumiu. Edson Lobão, o atual ministro, foi escalado para ser a cara do apagão. Apagão de comunicação. Falatório desconexo das autoridades e dos técnicos adensou a escuridão. As explicações desencontradas comprovaram que o governo não tinha a mínima ideia sobre o que dizer à população no primeiro momento, nem no segundo. Foi então que o Lula, assustado com o estrago que o episódio pode causar na imagem do governo, concluiu que o melhor seria todo mundo se calar. Mas antes, apagão de compostura. Quando parecia insustentável o sumiço da mãe de tudo que o governo faz de bom, Dilma finalmente falou, antes não o tivesse feito. Olha aqui, minha filha. Em vez de explicações, Dilma foi grosseira com os jornalistas. Só faltou jogar nas costas da mídia a culpa pelo apagão. Lembrou o destemperado Ciro Gomes, PSB do Ceará, de 2002, que conseguiu perder a eleição presidencial para ele mesmo. Apagão de respeito ao cidadão. Em toda a algaravia produzida pelo governo, havia apenas uma preocupação comum: bater forte na tecla de que o apagão da dupla Lula-Dilma não era tão grave quanto o apagão de Fernando Henrique Cardoso. A preocupação eleitoral ganhou linguagem marqueteira. FHC teve apagão. Lula-Dilma somente um blackout. Como se o escuro do apagão fosse diferente do escuro do blackout. Apagão de autoridade. Empenhado em tentar esquecer o assunto, o governo atravessou a fronteira que separa o legítimo exercício do mandato do deplorável exercício do autoritarismo. Sem mais nem menos, Dilma e Lobão deram o episódio por encerrado. Como se, de fato, ele pudesse estar. Como se o cidadão não tivesse o direito de cobrar uma investigação rigorosa sobre as causas do apagão. Apagão de gerência. Um setor técnico e estratégico como o de energia foi loteado entre os dois maiores partidos da base do governo, PT e PMDB. Agentes políticos sindicais petistas comandam a área de geração, Itaipu, Petrobras, enquanto agentes das várias etnias do PMDB comandam a área de transmissão e distribuição, Furnas, BR Distribuidora. A Eletrobras, que está nas duas pontas, é feudo do senador José Sarney, PMDB do Amapá. Apagão de regulação. Criadas no governo FHC para regular os principais setores estratégicos com base em critérios técnicos e a salvo de ingerências políticas, as agências foram desidratadas de recursos e aparelhadas politicamente. O poder de regulação escapou das mãos dos técnicos e foi devolvido às mãos dos ministros. Esses políticos por excelência e como tal sujeitos às pressões dos partidos. Apagão de hierarquia. Para evitar guerra interna e sabotagens entre aliados que dividem o comando do setor de energia, Lula deu todo o poder a Dilma para comandar os comandantes. Resultado, ministros e presidentes de grandes estatais têm os cargos e as verbas, mas não têm o poder de fato. Em condições normais, governantes tendem a fazer o jogo de fugir às suas responsabilidades. O governo Lula acentuou tal característica. É sempre assim. Na hora de faturar acertos, proliferam seus verdadeiros e falsos pais, mães e avós. Na hora de encarar problemas, some toda a família. E a lambança fica órfã. O povo, ora, fica no escuro. Eu registro, senhor presidente, que aqui não tem uma palavra minha, embora eu concorde com todas as palavras escritas pelo jornalista Ricardo Noblat. Peço, portanto, que esse oportuno artigo, corajoso artigo, seja acolhido na íntegra pelos anais da casa, senhor presidente. Muito obrigado, era o que tinha a dizer.